No primeiro século em que o cristianismo floresceu no Império Romano, não era incomum, pelo contrário, era bastante usual, as chamadas religiões de mistério. E essas religiões de mistério tinham uma característica, entre outras, em comum. Uma delas era que, normalmente, essas religiões de mistério pregavam que era possível que o adorador, o crente dessas religiões, pudesse ter com o Deus, suposto Deus que elas adoravam, uma comunhão por intermédio de uma refeição que dava para este adorador as características, os atributos que essa divindade supostamente teria. Então havia muitos rituais, como acontecem hoje em algumas religiões, em que comidas eram oferecidas, supostamente para esses deuses, e esses deuses, de alguma maneira, emanavam, na crença deles, o seu poder, os seus atributos para aquela refeição. E ao participar daquela refeição, os adoradores recebiam os atributos daqueles supostos deuses. Você pode imaginar, a essa altura, enquanto eu estou descrevendo, que quando o cristianismo surge e parte dos cristãos começa a celebrar a Eucaristia, como nós vamos celebrar agora, imediatamente as pessoas fizeram uma relação entre aquilo que eles praticavam nas suas religiões pagãs e aquilo que os cristãos faziam. E parte deles confundiram e acharam, olha, isso aí é a mesma coisa. Antes nós fazíamos para Ísis e Cibele, nós fazíamos para fulano e cicrano, e hoje nós fazemos para esse tal de Jesus. E se antes nós usávamos determinadas comidas para adorar a estes deuses, então agora nós devemos usar o pão e o sangue, ou melhor, o pão e o vinho que representam a carne e o sangue deste Jesus. Quando os perseguidores, principalmente aqueles que no império não queriam que o cristianismo se espalhasse, começaram a espalhar boatos. Um dos boatos era que eles, na verdade, eram antropófagos, que os cristãos comiam a carne uns dos outros, porque na Eucaristia eles diziam que, tendo comunhão com Deus, com este Jesus, eles também tinham comunhão uns com os outros. E aí a pecha, a acusação, a fake news da época era que os cristãos comiam uns aos outros de maneira antropofágica para ter os atributos de Deus, desse Deus chamado Jesus, e também uns dos outros. Agora você fica imaginando como era difícil para os pastores, apóstolos daquele primeiro século, distinguir o que nós vamos fazer daqui a pouco, que é participar da Eucaristia, daqueles rituais pagãos que haviam na época. Uma das maneiras era estabelecer verdade bíblica sobre o que é verdadeiramente a comunhão com Deus e uns com os outros. Esse é exatamente o tema da mensagem de hoje. Como esta comunhão ou esta Eucaristia é, na verdade, uma representação figurada, por isso é um sacramento, aquilo que nós olhamos e vemos uma verdade espiritual que ele representa. Na verdade, esta comunhão que a Santa Ceia, a Eucaristia representa, é a verdadeira comunhão que deve preceder a minha relação com Deus e a minha relação uns com os outros. Porque se eu não tiver essa comunhão com Deus e uns com os outros, participar disto aqui é a mesma coisa de participar de qualquer ritual pagão. Por isso Paulo diz, cuidado para não trazer juízo sobre si. Leia comigo o texto e você vai entender quando Jesus, no capítulo 15 de João, exatamente durante a última ceia, que começa no capítulo 13 e que vai até o capítulo 17 de João, ele estabeleceu a verdade sobre a comunhão que precede, fundamenta e baseia a Eucaristia. Diz assim o texto de João, capítulo 15, a partir do verso 1. Jesus fala: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós.
Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer ligado na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como assim também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo, a minha alegria esteja em vós e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Pois ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazeis o que vos mando. Eu já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos-lo concedo. Eu vos mando que vos amei uns aos outros. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Ó Deus amado e querido Pai, nós oramos pela tua graça e misericórdia em iluminar a nossa mente e falar ao nosso coração. Abre a nossa compreensão e entendimento do texto sagrado, que por si só, inspirado pelo teu poder, pelo poder do teu Espírito, já é suficiente para esclarecer e guiar a nossa mente. Mas pela tua graça, na hora em que vamos expor aquilo que está escrito, ilumina por este mesmo Espírito e poder a mente de cada um de nós, para que possamos compreender não apenas o que está escrito, mas o que isso tem a ver com cada um de nós. Aplica, portanto, a tua palavra à medida em que nós vamos expondo, pois é assim que nós te oramos e agradecemos, em nome e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Queridos irmãos, o Evangelho de João se estrutura por meio de um tripé. Em vários momentos você vê a sequência, não necessariamente nessa ordem, em que Jesus faz um milagre, ou aquilo que ele chama de milagre, sinal ou prodígio. Isso proporciona um ensinamento, ou a oportunidade de Jesus ensinar baseado neste milagre, sinal e prodígio, e fazendo isso, ele estabelece um princípio. Algumas vezes ele faz o contrário, ele estabelece o princípio, ilustra com o milagre, sinal e prodígio e aplica ao coração daqueles que estão ali. E ele faz isso pelo menos em 7 momentos, utilizando-se desse recurso que é o chamado eu sou. Em 7 ocasiões do Evangelho de João, Jesus fala eu sou. Eu sou a videira verdadeira, como é o caso aqui, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a luz, eu sou a ressurreição e a vida, como eu falei, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e assim por diante. Em cada uma dessas 7 ocasiões, Jesus, sendo judeu, falando a judeus, ele estava ousando, com autoridade e graça, dizer que ele era o próprio Deus. E o Evangelho de João é justamente escrito para isso, diferentemente de Mateus, que tem um propósito de demonstrar que Jesus é o rei dos judeus, por isso está cheio de citações do Antigo Testamento, dentre elas algumas profecias messiânicas. O Evangelho de João tem um foco muito claro, ele começa dizendo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E no versículo 14 ele diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Portanto, fica muito claro que o Evangelho de João é para provar que Jesus é Deus. E por que esse eu sou serve para Jesus fazer isso?
porque essa expressão eu sou, dita por um judeu para judeus, remetia-os imediatamente para uma ocasião em Êxodo capítulo 3, quando Deus apresenta-se e revela-se a Moisés no meio da sarça ardente, o símbolo da Igreja Presbiteriana do Brasil. Se você recorda, no versículo 14, no meio daquele arbusto do deserto de Midian, onde Moisés cuidava das ovelhas do seu sogro Jetro, Deus aparece no meio daquele fenômeno em que a sarça ardia, mas não se consumia. Portanto, não havia combustão, fumaça, mas havia fogo, e era o fogo da presença de Deus. Deus se apresenta diante de Moisés e chama Moisés, dizendo: tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é santo. E Moisés, diante daquele susto, pergunta a Deus quem, ou aquela voz que falava do meio da sarça, quem era. Obviamente que dizer quem ele era significava identificar quem ele era como Deus, porque ele diz: eu sou o que sou, e eu sou, me enviou a vós outros. Esta é a mensagem que você deve voltar para o Egito e dizer lá a Faraó: deixa o meu povo ir, caminho de 3 dias para o deserto, a fim de adorar o eu sou. Aquilo foi um impacto tremendo para Moisés, acostumado com o politeísmo egípcio, de que um Deus e um único Deus pudesse dizer: eu sou o que sou. Esse nome sagrado de Deus, portanto, era um nome tão peculiar, singular e exclusivo de Deus, que se alguém, mesmo um homem como Jesus, se não fosse Deus, proferisse palavras do tipo eu sou isso, significaria que ele estava chamando para si a credibilidade, a autoridade, a essência de ser Deus. Nesse texto aqui, ele usa de uma metáfora que para as crianças eu falei, de um modo geral, como se fosse uma parábola, porque aqui Jesus está dizendo aos seus discípulos, pessoas com quem ele caminhava já 3 anos e meio, que ele era aquele que não somente era a porta, a luz, o pão da vida, como ele já havia dito, mas ele era o fundamento da comunhão que eles poderiam ter com Deus. E ele usa para isso uma metáfora. Ele usa a metáfora da videira verdadeira com seus ramos entrelaçados na treliça daqueles campos de videira, que eles conheciam muito bem, porque a videira era uma das 3 árvores sagradas do judaísmo, junto com a figueira e com a oliveira. Portanto, eles sabiam disso e imediatamente a imaginação deles fez eles compreenderem que, diferentemente de galhos que se espalham numa árvore frondosa, como uma mangueira, quando você olha uma videira, você não sabe onde aquele galho começa e onde aquele galho termina, porque está tudo entrelaçado um no outro, e portanto fica muito claro que é uma mesma árvore com galhos que se interpenetram, se entrelaçam e constituem uma única unidade. Jesus, sabendo disso, fala que isto é o símbolo maior do que ele chama de comunhão. E se você prestar bem atenção a esse texto, você perceberá que o que ele está dizendo aqui, por meio de outras expressões, é exatamente que ele é o fundamento, o mediador, a garantia, o mantenedor desta comunhão com Deus, que nós representativamente celebramos quando celebramos a Santa Ceia do Senhor. Sobre esta comunhão, é preciso dizer 3 verdades que eu gostaria de compartilhar com você. A primeira delas é que ela é estabelecida não por você, nem pela pessoa que está ao seu lado. Nós não fazemos comunhão uns com os outros. Nós não criamos comunhão uns com os outros como fazemos amizades, em que nós nos apresentamos, em que nós tratamos uns aos outros bem e mantemos um vínculo fraterno entre nós. Comunhão não é simplesmente amizade, que você faz uns com os outros e que, portanto, depende de você para manter. Comunhão é um fato espiritual. Ele é produto daquilo que a gente chama de união mística com Cristo, em que Ele é o cabeça do corpo, cuja parte cada um de nós tem uma participação, cujo corpo cada um de nós tem uma parte, constitui um membro, e que Paulo, lá aos Coríntios, capítulo 12, na sua primeira epístola, faz referência quando diz que nós somos membros uns dos outros. Nós temos, tacitamente,
como uma realidade espiritual, na medida em que cada um de nós, em determinado momento da vida, creu em Cristo, nós fomos introduzidos no corpo de Cristo e fazemos parte deste corpo invariavelmente. Por isso nos chamamos irmãos e irmãs, não porque necessariamente simpatizamos com as pessoas que estão ao nosso redor, não porque temos amizade e intimidade de estar na casa um do outro, mas porque fomos colocados juntos como um só corpo, cujo cabeça é Cristo. E isso fica muito claro quando em algum momento no versículo 3, ele diz assim, vós já estáis, e o advérbio de tempo já, mostrando que há alguma coisa perfeita, completa, já acontecida, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. É a palavra, o ensinamento, a internalização daquilo que Deus fala por meio do Evangelho, que me faz parte do corpo de Cristo e, consequentemente, tendo comunhão com você. Então, comunhão é um dado da vida espiritual. Eu não posso decidir ter ou não ter comunhão com alguém baseado na minha simpatia ou antipatia, na minha identidade ou identificação com ele em alguns aspectos da vida. Eu tenho se eu nasci de novo, eu tenho se ele nasceu de novo, eu tenho porque Deus me colocou no mesmo corpo que ele, eu tenho invariavelmente, eu tenho porque Deus me fez com ele um irmão e fez dele meu irmão. Portanto, comunhão é um fato da vida verdadeira que Deus coloca sobre nós. Por isso que ele deixa claro, olha, assim como eu sou a videira verdadeira, verso 1, cultivada na terra por meu Pai que é o agricultor, vocês, cada um de vocês e todo o ramo, verso 2, que estando em mim, veja a cláusula condicional, se estiver em mim, ele naturalmente é um ramo dessa videira e dará fruto. Se ele não der fruto, ele o corta, porque talvez seja um enxerto e não faça parte daquela árvore. E ao fazer isso, seja de um galho morto que não dá mais fruto, cortando, ele limpa para que produza mais fruto, porque vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Comunhão, portanto, é um dado da vida espiritual. Como eu costumo dizer, quer você goste ou quer você não goste, é com essa pessoinha do seu lado aí que você vai morar a eternidade inteira. É bom começar a gostar. É claro que lá no céu ele vai estar bem melhor, mas você também. Mas a comunhão é fato da vida cristã, é realidade, é um dado. Eu tenho comunhão, porque Deus me fez comungar com Ele. Se você abrir em 1 Coríntios capítulo 1, você verá algo que é muito curioso, quando Paulo está falando àquela igreja, e ele diz assim, fiel é Deus, veja aí no verso 9, 1 Coríntios capítulo 1, verso 9, fiel é Deus, pelo qual fostes vós, aí de Corinto, chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nós fomos chamados, fomos convocados, fomos colocados nessa videira, logo nós, invariavelmente, como um dado da vida cristã, temos comunhão uns com os outros. Essa é a primeira verdade. A segunda verdade é que, apesar de ser um dado espiritual em que Ele é quem fez com que tivéssemos uma comunhão uns com os outros, porque fazemos parte de um mesmo corpo, cujo cabeça é Cristo, há uma parte que é sua. E agora eu gostaria de fazer um exercício com você. Olha o texto. Conte comigo. Quantas vezes está a palavra permanecer, ou permanecei, ou se vós permanecerdes, este verbo, esta origem no texto. Veja, em primeiro lugar no versículo 4, ele dá uma ordem, permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nesse mesmo capítulo, verso, ele diz assim, como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, isso é um dado, se ele não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. 4 vezes em 2 versículos, ou 4 vezes num único versículo. Ele diz assim, eu sou a videira verdadeira, verso 5, e vós os ramos.
o ramo, e ele coloca uma possibilidade, uma hipótese, que ele deseja que aconteça. Ele disse: quem permanece em mim e eu permaneço nele, o verbo aí está oculto, esse que permanece em mim e eu que permaneço nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. No verso 6 ele volta à carga e diz assim: mas se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, o lançam no fogo e o queimam. No verso 7 ele volta e novamente ele usa o verbo mais comum nesse texto: se permanecerdes em mim. E aí ele acrescenta algo: e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. E aí ele continua, e várias outras vezes na frente ele usa o verbo permanecer. O que ele está querendo dizer? É que comunhão nós recebemos, mas permanecer na comunhão nós construímos. São nossas atitudes, são aqueles verbos que Paulo usa com frequência nas suas epístolas, que nós chamamos de mandamentos recíprocos, que fazem com que a comunhão seja mantida. E quais são esses verbos e quais são esses mandamentos? Amar uns aos outros, suportar uns aos outros, exortar uns aos outros, perdoar uns aos outros, consolar uns aos outros, suportar a carga uns dos outros, encorajar uns aos outros, ajudar uns aos outros, amar uns aos outros, como eu falei no início. Veja que essa uns aos outros é o que mantém a comunhão. E isso não é Deus quem faz. Porque se fosse Deus, ele não diria no imperativo como uma ordem para você: ame. É você que ama. Perdoe. É você que perdoa. Console. É você que consola. Ele lhe capacita para isso. Sabe por quê? Porque a seiva viva que está nesse corpo é o Espírito Santo que habita em nós mutuamente. Habita em mim e habita em você. E essa seiva capacitadora, santificadora, provedora de vida, que é o Espírito Santo, é o que me permite perdoar quando eu tenho vontade de cortar o pescoço da pessoa. Dar suporte a ela quando, na verdade, eu já estou querendo desistir, por tão teimosa que ela é. Exortá-la quando, na verdade, eu já estou querendo também desistir, porque a pessoa não me ouve, é teimosa, parece ouvir e, na verdade, faz o que dá na telha. É o Espírito Santo, mas é você usado pelo Espírito Santo. É você que perdoa, é você que conforta, é você que exorta, e ao fazer isso, é como se você estivesse permanecendo nele e, consequentemente, permanecendo a comunhão com ele. Ele sintetiza tudo isso nesse texto com o amar uns aos outros, porque se você ama, você exorta um ao outro. Se você ama, você perdoa um ao outro. Se você ama, você suporta um ao outro. Se você ama, você não desiste um do outro. O amar um ao outro é aquele grande guarda-chuva onde debaixo todos esses mandamentos recíprocos habitam, se enraizam, se estabelecem, se praticam entre nós. Portanto, se comunhão é algo que Deus efetivamente é quem faz em nós, ao nos ligar ao corpo, somos nós que mantemos comunhão uns com os outros. Se nós não fizermos isso, diz o texto, nós não damos fruto. O texto diz que não somente não damos fruto, mas corremos o risco dele nos disciplinar e cortar essa comunhão que temos. E aí a vida que seria fluida, o fluxo da seiva da vida pelo Espírito que vem quando estamos em comunhão uns com os outros, se perderia. E todos nós sabemos, porque em certa medida, muitos de nós, se não todos, já passaram pela experiência de cortar relações e comunhão com o corpo de Cristo de uma comunidade local e viver solto na vida espiritualmente. E como isso vai se secando dentro de nós, e essa sequidão espiritual faz com que a gente não tenha ânimo para viver, nem tampouco para dar fruto para a glória de Deus. Razão porque quando nós temos a comunhão e temos, é um dado concreto da vida cristã, nós precisamos manter essa comunhão por meio dos mandamentos recíprocos.
Terceira verdade que eu gostaria de falar e que está nesse texto, é que ao fazer isso, nós estamos simplesmente, e é simples entender isso, obedecendo. Por alguma razão, irmãos, por alguma razão, um pensamento completamente estranho à doutrina cristã se disseminou no povo de Deus. Talvez porque a ênfase que nós demos foi sempre que a salvação não seria pelas obras, que muitas pessoas confundiram obedecer com fazer obras para a salvação. Mas a palavra de Deus diz que a principal manifestação da fé é a obediência. Que a fé sem obras é morta. Que não tem sentido eu dizer que amo a Deus a quem eu não vejo, se eu não amar ao meu próximo a quem eu vejo e com quem eu convivo. Que não faz sentido eu dizer eu amo a Deus e desobedecê-lo flagrantemente, afrontá-lo até com palavras, pensamentos, atitudes e omissões. Portanto, quando ele diz aqui, enfatizando que esta comunhão é obediência a Deus, ou melhor dizendo, que manter essa comunhão é obediência a Deus, é porque de fato essa é a grande verdade que ele vai estabelecendo. Veja aí no verso 7, ele diz assim: se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, até as nossas orações serão atendidas, pois pedireis o que quiserdes e vos será feito. No versículo 10 ele volta à carga e diz assim: se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu, e ele se coloca como modelo, tenho guardado os mandamentos do meu Pai, como filho de Deus que eu sou, e então no seu amor eu permaneço. Portanto, permanecer no amor, manter comunhão tem a ver com obediência. Quando você desobedece a Deus, só você e Deus, você quebra a comunhão com Deus. Mas quando você desobedece a Deus, quebrando a comunhão com o irmão, você não apenas se afasta de Deus, mas você se afasta daquele irmão e você peca duplamente, peca contra Deus e peca contra o outro. Daí porque quando alguém perguntou a Jesus qual é o resumo da lei, ele respondeu: amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao teu próximo como a ti mesmo. É como se ele dissesse: olha, uma coisa depende da outra. Se você ama a Deus, você ama o próximo. E se você ama o próximo, só ama o próximo porque ama a Deus. Ainda mais esse próximo que você conhece tão bem, cheio de defeitos, falhas e coisas que você não gosta. Porque amar e ter comunhão não é simpatia. Talvez isso aqui precise ser corrigido na nossa mente, sabe, irmãos? Vez por outra eu escuto as pessoas dizendo assim: eu tenho dificuldade de relacionamentos com as pessoas, porque eu tenho um jeito muito, e eu não gosto do jeito da outra pessoa. Você não tem que gostar do jeito da outra pessoa, você não está fazendo amizade. Existe um dado concreto. Eu posso lhe dar algumas dicas para você superar o jeito da outra pessoa, começando em você, superando o seu próprio jeito, mas isso aí é outro departamento. Mas você não pode partir do princípio de que eu só tenho comunhão com as pessoas que eu gosto. Você tem que ter comunhão com todos aqueles que são filhos e filhas de Deus, porque você já foi posto nesse corpo. E você tem essa comunhão na medida em que você mantém essa comunhão. E se você não mantiver essa comunhão, o maior prejudicado será você. Mas mantendo essa comunhão, suas orações são ouvidas. O amor de Deus permanece. E a sua alegria é uma alegria genuína, porque ele diz aqui no verso 11: tenho-vos dito essas coisas para que o meu gozo, a minha alegria, esteja em vós e a vossa alegria seja completa. Talvez, pensando no maior extremo que ele poderia usar como exemplo, Jesus então diz no versículo 13, algo que é absolutamente estonteante. Ele diz assim: ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. E ele dá o exemplo dele próprio: vós sois meus amigos, porque eu dei a vida por vocês. Mas vocês permanecerão meus amigos e meus discípulos, se fizerdes
o que eu vos mando. Portanto, queridos irmãos, chegando próximo do final da minha mensagem, eu gostaria de dizer para você por que é importante essa mensagem nesse primeiro domingo do mês e do ano, não apenas por causa dessa comunhão, mas porque grande parte da sua saúde e maturidade espiritual em 2023 não dependerá apenas da sua relação com Deus, mas da sua relação uns com os outros. Ontem nós ouvimos alguns testemunhos e houve um fio condutor nesses testemunhos, que foi a valorização de momentos, não no culto apenas, mas durante a semana, de momentos dos ecos, dos grupos de encontrar, compartilhar e orar, e dos momentos do crescer, que acontecem no Bessa e em Tambaú, na casa uns dos irmãos uns dos outros. Eu fiquei com vontade de dizer ontem, mas como eu tinha que pregar hoje, eu poderia dizer hoje, eu vou dizer hoje. Talvez uma das decisões mais importantes que você pode e deve tomar em 2023, como membro dessa igreja, como alguém que se congrega nessa igreja, é imediatamente procurar o crescer. E pode ser um ou pode ser outro, fica à vontade. Você pode ir numa quarta-feira para um, numa quinta-feira para um, numa quinta-feira para outro. E de repente experimentar como é que foi aquele encontro e como é que foi a relação com aqueles irmãos. Você pode procurar um eco, e temos ecos desde os adolescentes até pessoas da terceira idade, que você pode chegar e dizer assim, eu quero participar. E vou dizer mais, se você participa do Crescer e participa de um eco, eu lhe dou um desafio a mais, é que você seja instrumento de convite, que você seja a pessoa que identifique pessoas aqui na igreja que talvez não frequentam nenhum eco, não frequentam nenhum Crescer, e de repente chegue para elas assim, venha, experimente, participe, um domingo, ou melhor, desculpe, uma quinta-feira só, se for na quinta, ou um dia da semana. Sabe por quê, irmãos? Porque de domingo a domingo, isso que nós vivemos aqui, a instrução da palavra, a comunhão e a oração, são mantidos vivos e atuantes por meio desses pequenos grupos, desses encontros que nós podemos ter mais comunhão e praticar esses mandamentos recíprocos que Paulo ensina às suas igrejas do primeiro século, de amar uns aos outros, de exortar uns aos outros, de consolar uns aos outros, de dar suporte uns aos outros. No último dia do ano, eu mandei em alguns grupos na igreja, e mandei em vários. Na verdade eu gastei quase 2 horas, porque o WhatsApp agora está restringindo de você mandar para muitas pessoas ao mesmo tempo, eu tive que fazer em alguns casos de 5 em 5, a mesma mensagem, e você imagina que a minha lista de pessoas é muito grande, mas sabe o que eu fiquei mais espantado? Foi que eu recebi de alguns, que eu julgava que estavam muito próximos de mim, nos vários relacionamentos que eu tenho por aí, aqui e em outros lugares, a seguinte expressão: obrigado por lembrar de mim. Se eu não fosse expor as pessoas, eu iria mostrar para vocês na tela, que aquela mera mensagem, simples mensagem, que era na verdade o texto do sermão que eu preguei ontem à noite, fez com que a pessoa se sentisse acolhida, próxima, querida, importante, valorizada, porque alguém disse para ela que ela é tão importante que teve o trabalho, entre aspas, de mandar uma mensagem de fim de ano, caso ela não pudesse estar na igreja e ouvir a mensagem pessoalmente. Agora você imagina se você, de maneira prática, amanhã, você resolver telefonar, olha ao seu redor, por favor, veja as pessoas que você conhece e que você está sentindo falta nessa igreja. Veja as pessoas que são importantes para você, que quando você precisou, elas estiveram com você. Ligue, ore com elas, convide para o eco, convide para o Crescer se você participa. Porque ao fazer isso, a comunhão que já temos é mantida, e nós estaremos obedecendo a Deus nessa manutenção da comunhão com Deus. Quando nós formos celebrar a Santa Ceia daqui a alguns instantes, fique sabendo
que se nós não entendermos essas verdades e não praticarmos essas verdades, isso aqui parecerá para muitos a mesma coisa que pareceu para aqueles do primeiro século, apenas um ritual de uma religião qualquer, como outras tantas, e não a representação visível e um meio de graça pelo qual a nossa comunhão com Deus é demonstrada. Que Deus nos permita, portanto, celebrar a Santa Ceia com essa consciência. A verdade foi pregada, as dicas práticas e aplicações lhe foram dadas para que você saiba o que fazer e obedeça a palavra do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém. Curva a sua cabeça por um instante. Vamos pedir a bênção de Deus sobre nós. Ó Deus amado e querido Pai, nós louvamos e bendizemos o Teu nome pela Tua palavra que instrui, que ensina, que direciona, que incomoda muitas vezes. E eu te rogo, ó Pai, que seja este incômodo santo, abençoador, que o Teu Espírito faça agora, por intermédio desta palavra pregada, em cada coração que a ouviu, a começar do meu. Que a consciência de que somos irmãos uns dos outros e temos comunhão uns com os outros, por causa de Cristo, mas que precisamos manter, e isso é obediência a Ti, possa incomodar ao nosso coração, a ponto de nós buscarmos de Ti a capacidade para amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, exortar uns aos outros, consolar uns aos outros, dar suporte uns aos outros. E ao fazer isso, Pai, nós sejamos conhecidos, além de sermos uma comunidade de corações amigos e de braços abertos, também uma comunidade de comunhão uns com os outros. Abençoa-nos assim, Pai, e dá-nos a Tua graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor.